E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para um giro rápido de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembro também que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Esse vai ser um vídeo bem rápido mesmo, tá? Para abordar aí dois assuntos principalmente que aconteceram nas últimas horas do Cruzeiro. Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre eles, lembrando que nessa quarta-feira o Cruzeiro joga contra o São Paulo, 9 horas da noite lá no Mineirão. E uma coisa que tem chamado muita atenção no Cruzeiro nessa temporada é o desempenho do ataque, né? Ofensivamente no Campeonato Brasileiro a gente está muito mal. Com 19 gols feitos em 25 partidas, a gente tem aí, ao lado da Chapecoense, o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro e menos gols que a gente, só dois times fizeram, né? O Avaí e o CSA. Ironicamente, os jogadores com mais participação em gol do Cruzeiro são justamente os jogadores que a gente mais critica, né? Os medalhões que têm rendido muito abaixo do esperado, mas ainda assim os coadjuvantes conseguem ser muito piores. Trazendo isso para os números, né? Thiago Neves e Fred são os jogadores com mais participação em gols do Cruzeiro no Brasileirão, com 7 participação em gols cada um. O Thiago Neves tem 5 gols e 2 assistências, o Fred 4 gols e 3 assistências. Na sequência, com 4 participações, a gente tem o Pedro Rocha, 2 gols e 2 assistências. Depois o zagueiro Dedé, que marcou 3 gols. O Sassá fez 2 gols, o Robinho tem 1 gol e 1 assistência e o David com 2 assistências. O Maurício e o Rodriguinho também marcaram 1 gol cada um nesse Brasileirão. E a que conclusão a gente chega com esses números? Que apesar da defesa estar longe, né, de passar aquela credibilidade, aquela confiança, o grande problema do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro tem sido o ataque. Porque em praticamente todos os jogos a gente pode observar pelo menos 1 ou 2 chances perdidas em lances muito claros, né? Eram bolas que o Cruzeiro tinha que marcar o gol. Talvez a gente possa fazer uma ou outra exceção, tipo o jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, que a gente só teve basicamente uma chance de gol clara, que foi aquela: Pedro Rocha chuta, o goleiro defende, o David perde o gol no rebote. Mas assim, a maioria dos jogos, o Cruzeiro tem pelo menos umas 3, 4 boas chances de fazer o gol e tem sido incompetente. Nos jogos recentes, contra o Fluminense, por exemplo, a gente reclama muito daquele gol anulado do Fred, que foi, sinceramente, um absurdo ter sido anulado, né? O lance do Robinho lá não interfere na jogada, mas enfim, anularam. Quando a gente lembra, o Sassá teve uma bola dentro da pequena área no começo do jogo e errou, né? A gente perdeu outros gols também. David, Egídio, no segundo tempo também tivemos algumas oportunidades. Depois do lance do gol anulado, o Cruzeiro deu uma morrida, mas o Cruzeiro podia ter feito coisa melhor. Contra o Internacional, apesar de ter sido um jogo em que a gente conseguiu empatar num lance discutível, né? Aquele pênalti no Orejuela, que a maioria das pessoas, inclusive eu, acha que não foi pênalti, mas o juiz deu e o Fred fez o gol. Quando a gente olha, a gente teve chance com praticamente todos os homens de ataque. David teve chance clara, Thiago Neves teve chances claras. O Fred teve um bom giro no final, né? O Marcelo Lomba fez uma defesaça, teve aquela cabeçada do Robinho que o Lomba também salva. Nesse jogo contra a Chapecoense, a última partida nossa, a gente teve ali chance perdida pelo Fred, que ele chuta a bola na cara do goleiro. Teve o Thiago Neves, que teve 2 chances muito boas de finalizar. Uma, o João Ricardo defendeu, a outra ele mandou por cima. O David teve aquela bola que bateu na trave, andou praticamente em cima da linha e saiu, uma coisa assim que nem a física explica o que aconteceu. O senhor Marquinhos Gabriel, né, que não tem nenhum gol e nenhuma assistência no Campeonato Brasileiro, também desperdiçou um bom chute. Quer dizer, as chances existem, mas o ataque não aproveita e é por isso que a gente está sofrendo tanto. Então eu sigo muito decepcionado com o desempenho dos medalhões do Cruzeiro, até porque eu acho que quem ganha os salários que um Fred, que um Thiago Neves ganha, eles têm obrigação de decidir mais jogos pelo Cruzeiro e eles não têm feito isso. Mas a gente tem que considerar que boa parte do fato deles ainda estarem sendo escalados é porque os jogadores que apareceram como opção ali, que deveriam ser os coadjuvantes, né? E a gente sempre teve algum coadjuvante que marca gols decisivos, esse ano tem sido uma negação, né? O Marquinhos Gabriel e o David são os exemplos aí mais claros, mas o próprio Robinho a gente pode colocar nessa questão, porque o Robinho sempre foi um jogador que é o líder de assistências do Cruzeiro, né? Ele é o grande garçom do time na temporada e no Campeonato Brasileiro ele tem 1 gol e 1 assistência. Isso é inadmissível. O Pedro Rocha, que é outro que ganha 1 milhão por mês, também teve aí inúmeras oportunidades, é disparadamente o jogador do Cruzeiro que mais perdeu chance de gol clara nesse campeonato. Contra a Chapecoense também perdeu uma, né? Meio sem ritmo, ele demorou a finalizar
e o zagueiro veio e fez o corte. Então, quer dizer, são inúmeros jogadores em baixo rendimento e eu entendo sim que Thiago Neves e Fred tenham grande responsabilidade, mas eu acho que a gente não pode cobrar apenas dos dois, sabe? A gente tem que começar a diluir essa culpa aí, porque esses jogadores, especialmente o Marquinhos Gabriel, é um cara que parece que a cada vez que ele entra em campo, se ele puder, ele cava um buraco e pula dentro, né? Para que ninguém nem note que ele está ali. E aí cabe ao senhor Abel Braga também olhar para outras alternativas, né? Por exemplo, o Ezequiel é um jogador que entrou bem em algumas partidas contra o Flamengo, contra o Goiás, ele deu uma movimentação legal para o ataque. Em outros jogos ele entrou e não conseguiu fazer nada. Mas, por exemplo, para esse jogo de hoje, eu até acho que é mais natural, né, que se o David volta ao banco, o titular seja o Pedro Rocha, porque o Pedro Rocha foi contratado para ser o titular. Mas a partir do momento que o Pedro Rocha e o David não estão bem, será que não seria uma boa ideia dar aí um jogo de início pro Ezequiel, para ver se ele faz uma fumaça ali para cima do lateral de São Paulo, né, para tentar fazer alguma coisa diferente? Do outro lado, a gente sabe, o Robinho vai voltar, o Thiago Neves e o Fred não vão sair do time, porque o Abel veio para cá justamente para botar os medalhões para jogar, para fazer essa galera feliz. Mas, tipo assim, o Robinho é um jogador que dá 60 minutos de partida, ele tá morto, ele não consegue fazer mais nada em campo. Quem sabe não botar um jogador mais vivo ali no segundo tempo, o Wellington lá da base, o próprio Maurício, que eu acho que é um jogador que tem características que parecem até com as do Robinho, por ser um cara que tem jogado pelo lado, mas tem característica de armação. Então, assim, vamos tentar uma coisa diferente. E Abel, pelo amor de Deus, Marquinhos Gabriel, se você quiser usar, põe na esquerda, não põe na direita. E o Maurício, ao contrário, o Maurício joga pela direita. Aí eu não sei se alguém não passou a informação pro Abel, eu não sei se o Abel não conhece os jogadores, mas enfim, vamos fazer o simples e usar os jogadores na melhor posição que eles podem render. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar nesse vídeo aqui é sobre o Thiago Neves, né, que ele deu uma coletiva na terça-feira aí. E assim, uma coisa me incomodou, o Thiago falou algumas coisas que eu discordo, mas enfim, o que eu gostaria de focar é apenas no momento que o Thiago Neves fala em diversas situações na coletiva, como se quisesse que a torcida do Cruzeiro tenha dó dos jogadores. E aí ele falou em determinado momento que os jogadores recebem vaias injustas, falou que ele foi injustiçado no jogo contra o Grêmio, falou que o David foi injustiçado no jogo contra o Inter, disse também que os jogadores do Cruzeiro têm chorado após as partidas, que ele tem tomado remédio para dormir, que nunca passou por uma situação tão ruim na carreira, que as pessoas culpam ele por ter mandado o Rogério Ceni embora, como se não fosse, né? E ele, de certa forma, tá tentando criar um ambiente, tipo assim, vocês têm que apoiar a gente porque a gente tá sofrendo muito. Gente, é muito fácil sofrer com R$1 milhão por mês na conta. Se ele ainda não entendeu por que ele ganha um salário tão bom, primeiramente é porque houve um idiota na diretoria do Cruzeiro que aceitou pagar, né? Mas segundamente, o salário do atleta de futebol ele é tão alto justamente por toda a pressão que esse cargo envolve. Então, nesse momento, amigo, você tem que entrar em campo e jogar pra caramba, sabe por quê? Foi você sim que derrubou o Rogério Ceni. Quando o Thiago fala, eu cometi meus erros, o Rogério cometeu os dele, concordo plenamente. O Rogério Ceni cometeu os erros dele sim. Mas naquele momento, e os jogos seguintes provaram, né, quem é que estava certo na história? O Thiago Neves ou o Rogério Ceni? Eu acho que é o Rogério Ceni, até porque o Rogério saiu, a gente não ganhou nenhum jogo. O Thiago tá jogando todas aí enquanto pode, né? Só não jogou aquela partida em que esteve suspenso e não tá fazendo nada em campo. O Edilson, que o Thiago Neves brigou, porque o Edilson precisava jogar, entra em campo, joga uma partida e já fica fora da outra porque tá com dorzinha muscular, né? Então e aí, né? Será que o Rogério estava tão errado assim? Infelizmente o tempo mostrou que os jogadores que aqui estão é que estavam errados. Seria ótimo se o Rogério Ceni tivesse errado, se ele fosse o vilão, o Rogério saísse e a gente tivesse ganhado todas com o Abel. Agora a gente está numa situação mais tranquila, até sonhando com a Libertadores. Mas infelizmente não é isso que aconteceu. Então essa falta de autocrítica é algo que realmente incomoda. Isso não é só do Thiago Neves, isso é de praticamente todos os jogadores do Cruzeiro, passando por comissão técnica, indo até a diretoria, né? Nunca é a nossa própria incompetência. A culpa é do árbitro, a culpa é do adversário, a culpa é do cansaço, é da sequência de jogos. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de virar e falar assim, olha, realmente nós estamos jogando mal, nós estamos decepcionando e a gente precisa entregar um pouco mais. Alguns jogadores até têm esse discurso, né? O próprio Henrique é um deles, é um cara que normalmente faz uma leitura bem sóbria do jogo, mas infelizmente, para falar do Henrique, fisicamente dá para ver que ele não aguenta mais o ritmo, né, de jogar tantas partidas em alto nível. Ele infelizmente não consegue mais e aí o cara tem que ter autocrítica também até para enxergar a necessidade de jogar em outra freguesia. Mérito, por exemplo, do Rafinha, que estava aqui no primeiro semestre, não estava jogando nada pelo Cruzeiro. Chegou uma hora que ele falou, Cruzeiro, vamos embora aqui, vamos rescindir o contrato,
porque eu não posso ajudar mais aqui. Talvez na Série B pelo Coritiba eu possa ser mais útil. E um outro detalhe que eu gostaria de comentar sobre a coletiva do Thiago Neves foi a condescendência dos jornalistas que fazem perguntas. Eu não sei se vocês repararam, mas os caras perguntaram da camisa branca, de fé, de superstição, falaram, teve até um jornalista que falou como torcedor que a gente confia muito em você, a gente acredita e tal. Aí você olha para essa situação e você fala assim, beleza, né? Essas pessoas, elas não querem se queimar porque a gente sabe como funciona aqui em Minas Gerais. O jornalista fez uma pergunta, o clube não gostou, no outro dia ele está demitido. Mas essa ideia do jornalista passar a mão na cabeça de jogador do Cruzeiro nessa situação, eu acho que a entrevista coletiva deveria ter sido um pouco mais esclarecedora, deveria ter sido um pouco mais combativa. Você não pode ir para uma entrevista coletiva depois de um jogador, sim, ter derrubado um treinador e dar essa passada de mão na cabeça do cara ali, não sei o que, ficou no passado, tamo junto. Olha, eu já falei isso em outros vídeos, a gente quer ver resposta em campo, né? A gente já viu os jogadores do Cruzeiro falarem muito com os microfones e pouco com a bola nos pés. E sobre o Thiago Neves especificamente, eu acho que ele é um jogador que a torcida do Cruzeiro, ela quer gostar dele. Mesmo as pessoas que mais criticam o Thiago Neves, elas querem voltar a apoiar o Thiago Neves. Eu não falo por mim, eu sou uma pessoa muito chata, então não me tirem desse negócio, mas 99% da torcida do Cruzeiro tem uma boa imagem do Thiago Neves, porque ele nos ajudou a conquistar títulos no passado, ele é um jogador que zoa o Atlético, o que para uma maioria da torcida é uma coisa maravilhosa, né? O pessoal adora essa coisa do presepeiro, de jogar pra galera, o pessoal gosta muito disso. E agora, para a torcida apoiar o Thiago Neves, só precisa de uma fagulha de bom futebol. E isso depende só do Thiago Neves, não é da torcida. É ele que entra em campo lá hoje contra o São Paulo, mete um gol. Você vai ver se o pessoal não volta a apoiar, sabe? Se o pessoal não volta a cantar o nome dele. A torcida tá doida para se apaixonar pelo Cruzeiro novamente. O problema é que o Cruzeiro tá dando fora na gente a cada quarta e domingo. Sobre o jogo de hoje, até o momento que eu gravo esse vídeo, o clube não divulgou o parcial de ingressos vendidos, o que leva a crer que teremos um público pequeno no Mineirão hoje para esse Cruzeiro São Paulo. Eu acho isso triste, né? Mas enfim, longe de mim querer julgar alguém, até porque eu não sou de ir aos jogos, vocês acompanham o canal e sabem disso. Eu realmente, é um hábito que eu não tenho mais, eu só estou indo aos jogos agora porque eu acho que a situação tá muito feia, tá muito ruim. E tipo assim, se a gente não abraçar e tentar ajudar, a coisa vai ficar ainda pior. Mas como eu disse, não julgo quem não quer ir. Jogo quarta-feira à noite é uma merda, com o Cruzeiro nessa situação horrorosa e contra um adversário que a gente nunca ganha, pior ainda. Mas eu tenho certeza que se a gente consegue uma vitória contra o São Paulo, se porventura a gente até consegue uma vitória contra o Corinthians lá, que é muito difícil, mas é possível também. Eu tenho certeza que se o Cruzeiro der uma reação em campo, no próximo jogo em casa a torcida vai estar lotando o Mineirão e fazendo o papel dela, porque a torcida do Cruzeiro é a única que não pode ser responsabilizada pelo mau momento do time. E sobre a parte política do clube, né, os dois vice-presidentes, tanto o Hermínio Lemos quanto o Ronaldo Granata, têm se negado a assinar a renúncia, né? Porque na semana passada tinha ficado mais ou menos desenhado um acordo, que foi aquela história do Zezé Perrella assumir o futebol do clube até o final do ano, o Itair Machado sair e no final do ano ser feita aí uma nova eleição, né? Já tinha até uma data, 16 de dezembro, se eu não me engano. O problema é que para tudo isso acontecer, os dois vices precisavam concordar com a renúncia do último ano de mandato, assim como o presidente Wagner Pires. O Wagner já tinha concordado, já aceitou renunciar numa boa, só que os dois vices não querem isso, falaram que não vão sair do clube, porque não fizeram nada de errado e não vão abrir mão desse último ano de mandato. Sendo assim, aquela reunião do dia 21, né, que foi marcada para votar o afastamento de toda a chapa eleita, essa reunião segue de pé, ela vai acontecer no dia 21 e a tendência, né, é que seja afastada toda a diretoria. Aí cai todo aquele negócio de uma possível eleição no final do ano e tudo mais, porque durante o período de afastamento é feita uma apuração de tudo e depois, né, após o prazo de afastamento, que pode ser de 90 até 120 dias, aí sim vai ser feita uma nova assembleia para votar se a diretoria é reconduzida ao cargo ou se eles são, de certa forma, impeachmentados, né? Aí se acontece a saída definitiva da diretoria, o que só pode ocorrer no ano que vem, caso os vices não aceitem essa renúncia, aí vai ser feita outra eleição. Mas o que chama atenção nessa história toda é que os dois vice-presidentes, eles mostram um grande apego ao cargo, né? E por motivos diferentes, no mandato até aqui, eles não mostraram essa mesma importância ou esse mesmo interesse em ajudar o Cruzeiro. O Hermínio Lemos não há muito o que comentar sobre ele, simplesmente porque ele esteve junto com Wagner Pires e com Itair Machado e toda essa gestão
horrorosa que o Cruzeiro teve nesses últimos 2 anos, o Hermínio Lemos esteve fechado com eles. Então ele é tão responsável quanto, porque não fez nada para mudar as coisas. Já o Ronaldo Granata, logo depois da eleição, ele rompeu com a diretoria, mas se manteve no cargo. Então quer dizer, durante quase 2 anos o cara era o segundo vice-presidente do clube, mas ele abriu mão de exercer o seu cargo, ele ficou à parte da diretoria. Aí você vira e fala assim, bom, se ele não fez nada e tal, ele não fez nada de errado, ele não concordava com a diretoria. Tá, mas ele não concordava, mas também não fez nada para mudar isso. E o apego que ele mostra ao cargo nesse momento, ele não mostrou durante quase 2 anos. Tanto que ele mesmo eleito ficou fora da vida do Cruzeiro, né? Não estava ali atuando diretamente, mesmo que fosse para jogar a merda no ventilador, entendeu? Para jogar os podres da diretoria antes, porque quanto antes essa diretoria caísse, melhor seria, né? O rombo seria menor. Então eu entendo que nesse momento, todas as pessoas que estão ali trabalhando dentro do Cruzeiro, elas deveriam ter o entendimento de que o ego não é o mais importante, né? O importante é a gente salvar o Cruzeiro da pior crise que tá vivendo na sua história. Tipo assim, mas infelizmente eu acho que a cabeça dos caras é assim. Eu prefiro ver o meu clube se arruinar, acabar, assim, acontecer o pior que possa acontecer, com eu aqui mandando, do que eu sair e abrir espaço para alguém que possa vir e ajudar. Mas enfim, toda essa história ainda vai ter mais alguns capítulos aí pelos próximos dias, próximas semanas, a gente tem que aguardar mesmo o que aconteceu. Ainda torço para que haja uma reviravolta e os vices aceitem, né, abrir mão dos seus cargos aí, mas essa não é a tendência de momento, então no dia 21 se mantém aquela reunião que deve afastar temporariamente toda a diretoria e vamos torcer para que dentro de campo o clube comece a dar uma resposta positiva, né, que as coisas melhorem também na parte externa, porque a gente sabe que o Cruzeiro hoje está numa situação que está tudo muito complicado, né? Poucas coisas estão funcionando ali dentro da Toca da Raposa, mas a gente tem que esperar que dias melhores venham. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que abordamos. Só lembrando, hoje 9 horas da noite, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, vai ter transmissão apenas do Premier FC. Assim que terminar o jogo, né, eu estarei lá no Mineirão, demora um pouquinho até chegar em casa, mas assim que chegar aí, acredito, né, que antes da meia-noite a gente entra ao vivo no canal para fazer a live comentando aí o que tomara que finalmente venha uma vitória do Cruzeiro, beleza? Obrigado a todos que acompanharam, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!